Fala, galera! Bem-vindos ao nosso podcast sobre responsabilidade socioambiental. Aqui a gente vai falar como todo mundo pode ajudar a deixar o planeta mais sustentável. E vamos discutir dicas práticas, contar histórias inspiradoras e mostrar como cada um pode dar a sua contribuição. Então, bora juntos nessa jornada de cuidar do nosso mundo e das nossas comunidades. Esse é o podcast para quem quer fazer a diferença. Eu sou o Jefferson, acadêmico de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal. Oi, pessoal, eu sou a Beatriz. Oi, pessoal, eu sou a Emanuele, acadêmica de Engenharia Civil da UFMS. Meu nome é Felipe e eu sou graduando em Engenharia da Produção também na UFMS. Eu sou o Yaro, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou o Otávio, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, curso em Engenharia Civil. Eu sou o Yaro, sou acadêmico do curso de Engenharia Civil da UFMS do quarto semestre. E é isso aí, pessoal. A gente vai abrir aqui para vocês para tentar entender um pouco mais sobre essa questão da responsabilidade socioambiental. O que é essa responsabilidade socioambiental? Como que ela está relacionada às ações conscientes, tanto por parte dos governos, das empresas e também das pessoas. Essas empresas, elas são responsáveis pelas seus impactos ambientais e, no caso, quais as estratégias que elas devem adquirir para diminuir esses impactos na natureza, né? Tanto na redução dos seus poluentes, do seu descarte, dos seus resíduos, o que a empresa, a comunidade e os governos têm de responsabilidade socioambiental nos dias de hoje. Acho muito legal essa questão, né, de responsabilidade social, pessoal, porque hoje em dia muito se fala sobre a política do ESG, né? O que seria essa política do ESG? Né? Porque hoje em dia a gente vê várias e várias empresas, né? Suzano, esses dias mesmo eu estava vendo até uma propaganda da Globo, né? Que agora a empresa da Globo é uma empresa ESG. Mas o que é esse ESG que todo mundo fala, né? A sigla do ESG, ela vem dos Estados Unidos, né? Ela tem o significado social e governamental, né? Environmental, Social Governance. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Onde ele tem essa parte da responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e também a responsabilidade do governo em cima disso, né? Que, querendo ou não, em todos os países a gente tem, né, essa influência constante do governo, onde ele vai influenciar, né? Não só nós que somos já acadêmicos, né? Que estamos na formação, um passo para a vida adulta, mas também aquelas pessoas que estão na juventude, né, que estão começando aí nas escolas, né, com programas de coleta seletiva e tudo mais. E um negócio interessante em relação ao ESG é que atualmente existem diversos fundos de investimento que eles utilizam com base em índices que medem o ESG dessas empresas para recomendar esses investimentos para os compradores, né? Então, atualmente, né, a gente tem investimentos que eles são muito mais confiáveis e rentáveis, assim, e que eles adotam justamente essas práticas ESG, né? Exatamente. No caso, as empresas acabam tendo, dentro das suas atribuições, dentro das suas políticas, até a obrigatoriedade de constar aí com o ESG, a sua política de ESG, para que assim ela tenha, no caso, um valor de mercado. Hoje, no caso, grandes empresas, por exemplo, como a Petrobras, têm obrigatoriedade de aplicar ESG, de aplicar essa responsabilidade socioambiental. E aí a gente vê como isso aí interfere diretamente na economia de um país, de uma comunidade, inclusive da economia local e das empresas. E a gente consegue ver também que essas práticas, elas, principalmente de cunho ambiental, assim, o social e o aspecto da governança, ela não vai entrar tanto nisso, mas a questão ambiental, principalmente naquelas empresas que elas, por exemplo, a Suzano, que consegue fazer a venda de créditos de carbono, né, por conta de práticas ESG. Então, isso acaba sendo algo que pode ser rentável, né, para as empresas, não só um negócio que vai beneficiar a sociedade como um todo, mas também tem um benefício tangível ali, né, então ela pode ganhar, ter um retorno financeiro direto ao adotar alguma dessas práticas. Sim, concordo plenamente, Felipe. Eu acho que muito entra naquele ditado, né? É uma via de mão dupla. Eu acho que tudo aquilo que você planta, você recebe. Eu acho que a empresa que busca, né, mostrar essa conscientização
para a população, ela tem muito a ganhar, porque além de ter um retorno como esse que você citou de créditos de carbono, eu também acho que ela tem o incentivo de parceiros, né? Eu acho que hoje, nós aqui, olhando o nosso cenário, como nós somos universitários, eu acho que muito se fala sobre o networking, né? Ah, não, porque você precisa ter contato, networking. Eu acho que isso é o tema ideal, né, para você conseguir ampliar cada vez mais a sua rede de contato, porque hoje muito se fala que o mundo está acabando. Hoje muito se fala que daqui a 100 anos a temperatura vai aumentar em 7 graus, 5 graus, e aí? Como que a gente lida com isso, sabe? Então, eu afirmo a dizer que essa boa prática, né, só tem benefícios, né? O que vocês acham? Guilherme, eu entrando nesse âmbito que você acabou de dizer, eu acredito muito que é uma questão também de engajamento, né? A gente tem que conseguir o engajamento tanto das pessoas que estão, porque todas as empresas são constituídas por pessoas, né? Uma empresa sem pessoas é uma empresa que não funciona, não existe. Então, o engajamento dessas empresas, dessas pessoas, é fundamental. E as empresas em si, que aplicam a política do ESG, ou a política da responsabilidade socioambiental, que no caso aí a gente entra nesse ponto, tem muito a ver com a questão também das atitudes sociais, né? As atitudes também daquela comunidade, as atitudes que são feitas das pessoas do dia a dia. Então, assim, a sociedade é muito importante na escolha, porque quando nós falamos aí de sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, é um discurso muito bonito, todo mundo, é o que mais se fala agora, né? Todo mundo só fala sobre responsabilidade socioambiental, sustentabilidade, a questões da crise climática, mas e aí? Aonde que está a atitude pessoal das pessoas, né? A gente já viu que tem muitos lugares que empresas que deveriam ter responsabilidade socioambiental acabam não tendo, ou se tem, maqueiam, né? Essa questão aí do ESG. Então é uma questão de pessoas aí. Justamente isso, como você falou. E por isso que tem, né, esse G do ESG governamental, porque é um papel fundamental, o governo está em cima disso, justamente para aplicar essa política não só em empresas, né? Não tem só um ganho de empresas, mas aquelas crianças que estão nas nossas escolas, né, elas são os profissionais do futuro, né? Eu acho que quando você investe na educação de base, eu acho que quando você mostra a importância disso na educação de base, né, mostrando para ele a coleta seletiva, né, a diversidade de inclusão, a gestão de resíduos, né? Hoje Adidas, Nike, todas essas empresas, tanto na moda, elas hoje estão procurando essas boas práticas de utilizar tênis sustentáveis, tênis que são feitos com materiais recicláveis. E eu acho que realmente, concordo plenamente com você que depende muito de pessoas, mas eu acho que, somado a isso, dentro disso, entra o governo. Né? O governo ele tem que fazer essa inserção dentro das escolas, sejam elas públicas, sejam elas particulares, entendeu? Para que esses profissionais futuros, eles já tenham essa mentalidade, né? essa virada de chave futuramente. Exatamente, tudo começa aí pela questão da educação, né? Educação ambiental tem sido justamente aí um dos maiores crivos em relação a essa questão de responsabilidade socioambiental, mas exatamente por a questão de governança, e passa tanto pelos governos como os governos que é o setor público-privado. Então, é muito bom a gente ter pelo menos essas relações hoje em dia das empresas voltadas para essa questão da responsabilidade socioambiental. Só que eu penso assim, né, no caso, até chegar a esse ponto, elas foram de algumas formas obrigadas, né, por questão de lei, por questão de legislação. E a gente tem a Emanuele aqui, que está bem ambientada sobre essa questão das legislações. Eu queria ouvir a opinião dela sobre a questão da legislação. O que você tem a dizer para a gente, Emanuele? A legislação, ela vai ajudar muito as empresas a compreender esses fatores. Pode alterar o slide, por favor? Tô passando aqui, isso. Aqui. Aí, muito obrigada. Aí, nada. Eu separei 3 principais, que é o crime ambiental, muito conhecida, que ela vai estabelecer sanções penais e administrativas. Ou seja, ela vai preservar o meio ambiente e o nosso ecossistema. Só que, infelizmente, ocorre em muitos casos. Um desses exemplos foi o agente laranja. Eu creio que todo mundo tenha ouvido falar. Sim, bastante. Também temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
ela vai falar sobre a forma correta do descarte, e infelizmente não ocorre. Vou citar algumas empresas, eu já vi muitas críticas sobre isso, uma delas aqui em Campo Grande, que é a JBS, eu vi muita gente falando sobre essa questão também. Da minha cidade, que é uma cidade de interior, que ninguém quase comenta e não acha reportagem sobre isso, é a Boibras. Olha. A Boibras, na minha cidade, ela fica levemente afastada da cidade, junto com a Aurora. Só que o pessoal da Boibras joga o descarte de forma incorreta, atraindo animais selvagens. E existe vários relatos de pessoas falando de vários animais entrando na casa, por conta que eles fazem o descarte de pegarem restos de carne, de osso, e jogar na mata. Simplesmente fazendo o descarte ilegal. Interferindo totalmente no ecossistema daquela região. Uhum. Realmente, ainda mais uma irresponsabilidade gigantesca, né? Claro. Sem falar na irresponsabilidade. O impacto que isso tem, muitas vezes, a gente não consegue nem mensurar. Contaminação do Mas aí, solo. eu queria fazer um papel de advogado do diabo aqui. É engraçado que aqui no Brasil a gente tem essas diversas leis, mas, como o Emanuele disse, é uma empresa lá que todo mundo sabe que faz errado, e o Estado não faz nada contra isso, porque a gente não tem uma estrutura de fiscalização estruturada, forte, que dê conta, né, de fiscalizar e impor essas leis que já estão em vigência aqui no país. Exatamente. Exato. Eu acho que a legislação aqui dentro do nosso país, infelizmente, ela não é regida conforme ela deve ser regida, né? Eu acho que quem sofre com as leis são realmente quem não tem condições financeiras. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Sim. Mas hoje a gente vê muitos crimes ambientais sendo realizados por empresas gigantescas e com valores de multas, assim, ínfimos, né? Ridículo. Para usar de curto e grosso modo, é ridículo, porque você vê empresas que são multadas, e aí? E a Vale? Quem lembra do desastre que teve? De Brumadinho, entendeu? né? Brumadinho. Exatamente. E aí? Brumadinho Então, assim, teve. foi ridículo. Olha tantas famílias que foram prejudicadas, que perderam suas casas, entendeu? Então, assim... Não, o próprio pecuarista que lançou agente laranja na propriedade dele no Pantanal, que destruiu o ecossistema, porque a gente praticamente mata árvore, planta... Exatamente. Praticamente o tamanho de fogo. Campinas, uma cidade do tamanho de Campinas, ele chegou assim, segundo os levantamentos, né? Mas aí nós temos uma coisa assim, aí eu olho assim, um ponto de vista meu, tem essa questão também da capacidade do Estado de conseguir ir até onde essas infrações estão acontecendo. E aí realmente tem sim uma responsabilidade do governo, seja em todas as esferas, justamente sobre a questão deles não conseguirem aumentar a sua força de fiscalização, simplesmente por uma questão de economia, né? Até porque as multas que são recebidas não cobrem todos os custos que são relevantes para poder aplicar esse trabalho aí, de poder fiscalizar, de ter mais fiscais, tanto na agroindústria, tanto, por exemplo, nos resíduos de minério, em outros resíduos que se trabalham diariamente em grandes empresas, não só as grandes, mas também as pequenas, porque eu até entendo que o proprietário de uma pequena empresa ganha pouco, e ser multado é ruim, mas acaba que esse pequeno proprietário trabalha muito mais dentro da regra, com medo desse tipo de multa, do que as grandes empresas. Então aí já acabou uma questão aí de medo. Os caras eles não têm mais medo, entendeu, do que pode acontecer. Você sabe que, assim, Jefferson, eu não concordo um pouco com o que você falou pela seguinte questão. Eu acho que o grande problema dessa parte de legislações e regulamentações é o quê? É o nosso próprio governo, é o nosso próprio país. Porque, assim, hoje em dia a gente vê os mesmos problemas que acontecem aqui, acontecem em outros lugares do mundo. Acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, entendeu? Por que aqui é diferente? Essa questão que me dá essa indignação, sabe? É isso que eu fico eu fico me perguntando, o porquê que nós somos diferentes, né? Será que é o governo? Não sei. Talvez os legisladores, né? Será que é falta de investimento? Por quê? Hoje, querendo ou não é só... Hoje muita gente, né? Eu não vou nem entrar em debate político aqui, porque eu acho que senão fica muito chato e eu acho que a opinião política... Já vai para outro lugar, né? Exatamente. Você vê como que esse tema é complexo, né? Exatamente. Mas assim, vamos levantar a questão. Hoje,
não é só os governantes de colarinhos brancos que são corruptos. Hoje existe muita corrupção dentro do órgão ambiental. Não só no órgão ambiental, mas em todo lugar. Entendeu? Hoje, esses tempos, saiu uma notícia aí que um diretor da Americanas foi preso lá na Europa por corrupção. Entendeu? Por desvio de dinheiro. Foi uma E fraude assim, violenta. é uma busca de poder tão grande que o pessoal, eu acho que eles não conseguem se entrar. Pô, mas que herança que eu vou deixar para os meus filhos? Caralho, esse é o mundo que eu quero deixar para os meus filhos, sabe? Então, tipo, será que realmente é falta de legislação? Ou é falta da aplicação da legislação? A Entendeu? falta de aplicação da Com legislação certeza. é muito importante. Os nossos legisladores, né? Nós temos lobbies também, né? Os lobbies, Sim. eles são. Aí é uma questão que a gente fala de dinheiro, né? O dinheiro, ele canta mais alto nessas esferas. Mas para você ver, como que não estamos falando de responsabilidade socioambiental, né? Não só do meio ambiente, mas tanto do social também envolvido nisso. Mas o quanto esse setor movimenta de dinheiro em todos os lados, né? Tanto dos lados obscuros, que a gente não consegue enxergar, quanto também aí no dia a dia. Mas é muito importante que a gente entenda que mesmo que eles não respeitem a lei, a legislação, né? Independente se não respeitar ou não, nós temos aí um código florestal, a lei de licenciamento ambiental. Inclusive eu tive uma disciplina com o professor Júlio, que é introdução a licenciamento ambiental, que assim, me esclareceu muito a visão sobre como uma empresa, se pelo menos ela precisa, quais os trâmites que ela precisa aí percorrer para poder ter uma operação de uma empresa de grande porte. Então, a regra está lá. Aí é a questão do ESG ser seguido, da responsabilidade socioambiental pelaquela empresa ser seguida, entendeu? Só que eu acredito que realmente deva ser seguido, né? Porque a gente está falando sobre efeitos negativos na saúde, igual a Manuela estava falando sobre o mau descarte, né? De resíduos na questão do agente laranja. A gente está falando de sérios problemas de saúde, inclusive câncer, leucemia. São casos e casos aí. Então, para você ver, isso tem uma responsabilidade. Só que quando chega na hora de você cobrar o responsável, por exemplo, no caso de Brumadinho, como o Guilherme tinha citado, quantos anos já se passou daquela tragédia, né? Até chegar, por exemplo, aparentemente, parece que eles estão, não sei se é isso, mas em vias finais, né? Para poder receber o valor que está em torno de 40 bilhões, se eu não me engano. Então, assim, demora... 40 bilhões. É moroso. É muita coisa. 40 bilhões. E não 40 bilhões não é tanto dinheiro para levantar uma cidade. Por exemplo, Brumadinho devia ter uma economia talvez boa. Às vezes, se você olhar bem ao passar dos anos, Campo Grande aqui, o PIB, eu acho que é o PIB, ou é o orçamento anual, fica em torno aí dos seus 3 a 7 bilhões, provavelmente. Poxa, imagina. É 5 anos. Dá umas 6, 7 Campo Grande. Então, assim, e a multa, por exemplo, para crimes ambientais, se eu não me engano, chega no máximo 50 milhões. E aí você, no caso, tem que entrar com multa por multa. O cara, 50 milhões porque fez isso, 50 milhões porque fez aquilo. Então, você tem que fazer várias notificações até você conseguir um valor que realmente faça diferença. E dependendo de quem você multa, não faz diferença. Exatamente, ainda mais se tratando da Vale do Rio Doce, né? Que é uma empresa que já está listada na Bolsa de Valores há não sei quantos tempos, tem capital aberto, é uma empresa que já foi privatizada, virou estatal, semi-privatizada, então, assim, é uma empresa que já tem, né, um acúmulo de capital muito grande. Né? Não faz nem diferença para eles. Exatamente, faz nem cosquinha. Então, assim, e fica nesse famoso lero-lero, né? Não, porque nós vamos pagar, não. Passa 5, 10 anos, eles entram com um processo, recuperação judicial, e lá se foi, entendeu? É algo imensurável. Eu acho que uma vida, Isso quando não são subsidiados aí por algum pacote do governo. Com certeza. Nunca, assim. É que aí a gente tá, conforme o nosso assunto, a gente vai indo muito, porque o lado ambiental, atualmente, leva muito a gente, como a situação está, a ver o lado mais pessimista das coisas. Porque, querendo ou não, é um legado que a gente vai deixar para as futuras gerações. É um legado que estão para vocês, entendeu? Então, vocês vão ter que gerir isso no futuro. Então, eu acredito que aí é onde algumas empresas, ou até uma quantidade, não vou dizer que não são tanto, mas expressiva aí,
que estão deixando, pelo menos tentando aí deixar um norte, né? Vão deixar trabalho, como sempre, né? Mas tentando dar pelo menos um norte de como que deve ser seguido, a questão do impacto. Só que o problema é que agora a gente que seria a hora de desfrutar, não é, né? Tem mais trabalho para fazer. Essa questão que você levantou, realmente, há 50, 60 anos atrás, o pessoal que nasceu na época de 30 não se preocupava com isso, né? Tanto que a gente pode ver que esse impacto ambiental, ele começou a ser refletido na década de 70, depois da... Vocês acham que isso seria um belo de um exemplo? O desastre que aconteceu lá em Chernobyl? Eu acho que ali... Mas eu acho que a conscientização mesmo, talvez popular, que eu diga, das pessoas, assim, elas estarem mais engajadas no tema, foi algo que a gente está vendo de, sei lá, 8 anos para cá, vou falar a partir de 2015, 2016. Mas será, Felipe? Porque assim, se você for parar para pensar, hoje, rios lá da Inglaterra, da época da Revolução Industrial, que eram 100% inutilizáveis, hoje estão 100% utilizáveis. Será que realmente... Eu concordo, mas aí a gente está falando de Europa, né? Eu queria trazer mais para o Brasil. Porque, querendo ou não, as coisas elas acabam demorando mais para chegar aqui. Pô, eu, há 15 anos atrás, quando eu estava na escola, a única coisa de sustentabilidade, assim, que a gente ouvia falar, pelo menos do que eu me recordo, eram os 3 R's, né? Que é reciclar. Sim. Nossa, teve até campanha na TV sobre isso. E hoje a gente está vendo isso de ESG, que já é um passo muito maior, assim. Então, você sabe o que me reflete também, Felipe? É que, tipo assim, você falou, é que lá na Europa, mas assim, exemplo, vamos falar assim da parte de geopolítica. As empresas que vieram para cá, na década de 90, década de 70, 80, são empresas europeias, são empresas americanas, entendeu? E isso que eu fico me perguntando, será que foi negligência do governo não apresentar isso nas escolas, sabe? Tipo, porque realmente, esse tema é muito importante, que no Brasil falar de sustentabilidade é algo que todo mundo dá risada. Ou será que eles foram boicotados a apresentar? Exatamente. Então, entendeu? Pode ser isso que eu fico também. me perguntando, porque as empresas nunca deixaram de existir aqui. Tipo, sim, o capitalismo ele é presente eu acho que, assim, a partir do momento que isso começa a dar dinheiro para essas empresas, porque a gente não é inocente e acha que elas vão fazer tudo por boa vontade, ou boa fé. Não, elas querem um retorno financeiro, querem dinheiro. Então, enquanto não tiver um retorno financeiro, não vai ter uma preocupação com isso. Mas hoje já está se tornando um mercado importantíssimo. A gente pega, se eu não me engano, uma das principais empresas de fundos, que angaria várias ações e cria os fundos de investimentos, a BlackRock. Ela foca principalmente nesses fundos que são ESG. Então, hoje a gente já tem essa questão intimamente ligada com o retorno financeiro das empresas. E isso engaja muito no tema que a gente está falando agora. Sim. Então, assim, eu acho que é isso. Agora começou a dar dinheiro, agora é algo que está na boca do povo. Mas aí a gente tem um ponto aqui. Mais engraçado? Pode falar, da gestão ambiental e conservação. É bom, muito bom, Felipe, que já deu até para a gente engajar nesse tema, porque conservação. Hoje, vamos trazer para o tempo de hoje, vamos falar de hoje, 2024. O que mais os jovens, todo mundo utiliza hoje? Inteligência artificial. Beleza. Nossa, inteligência artificial é as mil maravilhas, mas vocês sabem quantos litros de água é utilizado para resfriar o processador que faz com que as respostas sejam enviadas para a gente? Então, sabe, são coisas que entram na parte da conservação. O que o CEO da empresa de inteligência artificial, né, que é a OpenAI, ela está fazendo perante isso? E não se fala disso. E são empresas, tipo, mundialmente conhecidas. Esse é o custo da tecnologia, né? O valor que a tecnologia tem. Mas, assim, a gente há de convir que a tecnologia hoje economiza muito mais dinheiro, por exemplo, do que numa época da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, por exemplo, o consumo, o impacto que ela dava, por exemplo, relacionado a impacto de carbono. Apesar que nessa época não era tão difundido e provavelmente não fazia diferença nenhuma, porque não tinha tanto impacto de carbono assim. Mas a tecnologia em si, ela vindo, a inteligência artificial, em algum momento, ela pode ser que chegue aí no seu nível, um nível mais avançado, é sempre na questão de gerar economia, mas também gerar economia humana, né? Menos mão de obra e assim, menos pessoas presentes, mais computador, mais robô, e aí, de alguma forma, também
porque robô dura mais, trabalha 24 horas por dia, e assim Sim, a gente é mais meio que pode otimizado, né? mais otimizado, talvez com a tecnologia a gente vai perdendo um pouquinho essa questão humana, né, entre as Só que pessoas. a questão Entre- que eu queria levantar é tipo essa questão da conservação. Quais são essas boas práticas de conservação que eles fazem, entendeu? Tipo, eu acho que deveria ser uma... Pô, inteligência artificial, obviamente, vai revolucionar o mundo, sem sombra de dúvidas. Eu uso, você usa, todo mundo usa. Mas, assim, eu acho que devia ser algo mais exposto para o público quais são as consequências, entendeu? Eu acho que toda ação tem uma consequência, né? Eu acho que também deveria ter essa parte da conservação. Gente, uma empresa no Brasil muito conhecida aqui que tem esse grande impacto ambiental é a Petrobras, né? Vocês falam nisso. A gente tem o vazamento de petróleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no ano de 2000. Eu acho que foram quase 2 milhões de litros de óleo que derramaram no mar. Exato. Nossa. Exato. Eu não era nascido ainda, mas eu já vi isso nos livros de geografia e de ciência também. E teve também, assim, a gente teve também outras empresas petrolíferas de fora que já deram um jeito de derramar petróleo aqui na nossa parte da costa brasileira. Mas aí, Beatriz, a gente tem, no caso, assim, nesse ponto aí, a Petrobras, ela, logicamente, eu nunca considero que nenhuma empresa é mocinho, né? Lógico que ela tem as suas atribuições, mas elas querem lucro. Então, mas de alguma forma, eles foram grandes fomentadores do ESG, devido ao fato desses impactos ambientais que ela causaram. Só que, atualmente, ela anda meio que dando umas escorregadas aí, porque ela está querendo extrair petróleo lá da bacia da Amazônia, né? Então, assim... E aí entra muito também da questão da Braskem, né? Que foi aquela empresa lá que minerava sal e que acabou tirando casa de não sei quantas pessoas. Foi esses tempos agora, né? Acho que ano passado. 2023. Se eu não me engano, é Maceió. Se eu não me engano, é Maceió a cidade que você está falando. Então, assim, eles, no caso, fazem... tem uma questão aí de da gestão ambiental deles, né? A gente está falando de empresas de grande porte, logicamente, né? Fica até, assim, em algum momento pode ser que eles ouçam, mas nos contratem. A gente só tá olhando o lado crítico e tal. Mas é uma questão aí de, por exemplo, com essa nossa visão, de pelo menos entender essa questão aí, de poder estar dentro das empresas e poder mudar, porque como a gente tinha falado lá no começo, são pessoas, né? Aí é uma questão de gesto, embora tenha a magnitude, o decisor final é uma pessoa. Então ele vai falar para você, não, a partir de agora, vamos lá para Maceió, a gente compra a cidade, ou sei lá o que a gente pode fazer aqui, e reconstrói. Né? Reconstrói. Como, por exemplo, eu acho que só não pode ter essa negligência, realmente, dessa conservação, sabe? Tipo, realmente são empresas magnatas, magníficas aí. Espero que contratem a gente. Contratem a gente. Porque nós somos futuros engenheiros, né? Nós vamos resolver os problemas da sua empresa. Estamos aqui, mas é bom ter esse olhar crítico. A gente está com um olhar crítico por situações que é histórico delas, vai ficar. Não é só a gente que vê. Muitas pessoas vêm, ambientalistas, ativistas. Então, assim, elas têm que entender que a gente sabe o que aconteceu. Então, aprender para não errar mais, né? Então, essa responsabilidade deles, essa questão da gestão deles em cima disso é muito importante. Por isso que eles têm uma responsabilidade social corporativa. Todas essas empresas têm uma responsabilidade social corporativa. Eles têm uma responsabilidade para com a comunidade, com a economia e também com o meio ambiente. Então, não é só ganhar dinheiro. Você tem que ter a sua responsabilidade com o dinheiro que você ganha e ele tem que retornar para a comunidade de alguma forma. Né? Exatamente, eu vejo muito isso na Suzano, Projeto Cerrado, e ele quando foi para Ribas aqui, né, há 5 anos atrás, que teve a iniciação do projeto, eles se preocuparam, né, com essa parte social. Nossa, eles levaram 10 mil pessoas para Ribas, né, uma cidade que, assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Ribas antes de Suzano e depois de Suzano, né? A minha mãe, meus conterrâneos são de Ribas, e, assim, a cidade mudou muito mesmo. E assim, hoje eu vejo que mesmo com essa responsabilidade social que eles possuem, eu também vejo que às vezes precisa um pouco mais, sabe? Porque beleza, eles construíram alojamentos, construíram refeitórios, construíram várias coisas. Mas hoje, se você vai para Ribas, nós não podemos ser hipócritas e falar que falta hospital, que falta posto de gasolina, que falta supermercado. Então, assim, é uma cidade que tá precisando de coisas.
E assim, a Suzano fez até onde ela fez no começo. Hoje em dia, as coisas estão bem diferentes lá, né? Anda sozinho, né? Acaba que a cidade vai Exatamente. andar sozinha. E aí, como consequência, você vê também o meio imobiliário. Hoje, um aluguel lá em Ribas é 5 mil reais. Quem tem condição de pagar isso aí? Acho que o cara que vai sair lá do Nordeste, que é operário, vai ter condições? E fica só os gestores na cidade, né? Quem ganha bem, exatamente. né? Os engenheiros. Sim, os engenheiros. Os engenheiros, com certeza. E é importante você entender que quando elas fazem isso, tanto para... Porque agora, com essa questão aí da celulose, atualmente dessa fábrica de celulose, a gente só fala... A Suzano é uma das empresas que é mais mencionada aqui atualmente, inclusive até está querendo atrair novos investimentos em celulose. Então, isso, quando elas têm uma responsabilidade social corporativa com aquele local onde elas estão, elas melhoram a imagem da marca dela, elas se destacam no mercado, atraem mais parceiros, investidores, e assim, quem trabalha numa empresa onde pelo menos entende que tem uma responsabilidade dessa forma, gosta de ficar, é mais envolvida, é mais engajada. Então a gente entende que elas têm esse papel relevante onde elas se encontram. E aí, eu estava pensando aqui sobre tudo bem, elas têm esse papel, né? Mas e aí, como que a gente pode saber? Qual que é a transparência de uma empresa dessa? Não só dessa da Suzano, mas como uma empresa de grande porte que tem essa aplicação, como a gente vai saber as atividades que elas estão aplicando? Quando a gente fala de sustentabilidade, né, a transparência é essencial, porque nada adianta essas empresas fazerem isso e não serem transparentes com essas práticas. E eu falo mais, é importante também que elas sejam transparentes com as práticas negativas, assim. Então, para a gente ter noção de que essas empresas têm práticas que prejudiquem o meio ambiente, mas que elas estão fazendo algo para compensar isso. Um exemplo é a Coca-Cola mesmo. É uma grande empresa, ela ainda tem impacto, tem um saldo, né, de emissão de carbono negativo, mas ela, por exemplo, quer ser uma empresa de carbono neutro até 2050. Então, a gente vê que ela tem trabalhado por isso, tem trabalhado para realmente diminuir essas externalidades causadas pela sua atividade. E a gente volta, né, novamente para aquele ponto do ESG, que o pilar da governança, né, ele vai justamente de encontro com esse negócio de transparência. E hoje, transparência não só dessas questões ambientais, mas sociais também, demonstrar que ela tem um quadro de funcionários que tem diversidade e diversas outras coisas. Por exemplo, uma métrica que tem sido aplicada aí pelas empresas, é uma divulgação normalmente bianual, a cada 2 anos ela é divulgada, é o GRI, que é o Global Reporting Initiative. É uma empresa que ela vai justamente pegar os diversos aspectos da empresa, então consumo de água, consumo de papel, de esgoto, consumo dos materiais, das matérias-primas, emissão de carbono. Então, são diversos. Você pode ver, eu estou com o da Coca-Cola aqui aberto, são 88 páginas esse documento, esse GRI. Então, ele é um negócio bem completo, assim. Lógico que vai ser, por ser um negócio bem mais complexo, ele vai ser mais exclusivo para as grandes empresas, mas elas divulgando isso e tendo essa transparência, acaba incentivando, né, os outros que não tenham tanto capital e tantos recursos a adotarem essas mesmas práticas. Porque o exemplo é algo essencial, né, quando se fala sustentabilidade. A empresa em si, como a gente estava falando sobre questão de investimento, de atrair investidores, hoje em dia esse relatório, essa parte que é reportado, no caso, para os investidores, faz parte aí da sua estrutura de comunicação. Então, é necessário que se reporte pelos indicadores, aí realmente também é muito importante a questão dos indicadores para poder medir o que está sendo consumido, né? Então, assim, é obrigatório praticamente, se você quiser estar dentro de uma questão, falar que é uma empresa responsável socioambiental, que tem compromisso com aquele local onde você está, você precisa mostrar, não é só falar, fica muito bonito falar, né? Colocar na embalagem. Na teoria tudo é lindo, né? Exato. Então a cobrança não está vindo tanto aí você enxerga que a cobrança não vem tanto mais do governo em si, né? Cobrança vem do consumidor, das pessoas, né? E principalmente dessa futura geração, que vai receber esse legado aí.
E você sabe o que eu acho mais interessante também, Jefferson e Felipe, somado a isso, é que boas práticas não é ações filantrópicas, né? Campanha do agasalho, que a gente vê muito aí, agora, julho, nesse frio aí, né? E eu acho que não cabe só ações filantrópicas também. Esse ESG, tem muita empresa que eu já vi que confunde essa parte, atividades sociais empresariais, né, a gente faz campanha do agasalho, a gente faz, né, ajuda comunidades carentes ou comunidades usuárias de drogas e tudo mais, né, também mostrar esse lado ambiental, né. Justamente essa questão aí do impacto mais social, ele também vai entrar nessa questão, mas a questão ambiental, assim, ela é muito mais, vamos falar, perceptível, né? Ou talvez atualmente seja mais discutida, alguma coisa, não sei. E sabe o que é interessante? É que quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, a gente entende que isso cria até uma certa inovação, porque para você conseguir se desenvolver e aí poder, por exemplo, aplicar novas soluções que diminuam o impacto ambiental, diminuam o impacto na comunidade, diminuam o impacto que seja relacionado diretamente com essa questão desse setor, a gente consegue criar novos métodos para poder ter uma forma de trabalhar, para poder aplicar determinado, por exemplo, controle de efluentes, ou determinado, por exemplo, uma logística reversa. Então, é incrível como que é um mercado que, além de ter grande capacidade econômica, tem muito a crescer, ele traz a inovação para o dia a dia. Então, a gente tem que colocar isso como algo preponderante que faz toda a diferença. As empresas, elas também têm um papel super importante, né, quando a gente trata de desenvolvimento socioambiental. Elas precisam adotar as práticas para ajudar a sociedade e o meio ambiente como um todo. Por exemplo, elas devem investir em programas de responsabilidade social e promover a inclusão social com programas diversos sobre diversidade e igualdade de oportunidades, né? E é bom também ter essas políticas de sustentabilidade ambiental. E essas são algumas das formas de contribuir positivamente. Sim, com certeza. Eu acho muito bacana isso que você falou, Beatriz, porque existem hoje muitas empresas, né, que realmente vão atrás de investir em programas. Hoje a empresa que eu trabalho, que é o Senar, ele tem um programa chamado Agrinho. Ele leva, né, a importância do agronegócio para as escolas, né? O Senar, que é um sistema nacional de aprendizagem rural. Logo mais a gente vai mostrar um vídeo aqui, onde a gente conseguiu a entrevista com o diretor de responsabilidades sustentáveis do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, e aqui do Mato Grosso do Sul, onde ele exalta isso. Até mesmo, já pegando um gancho, Jefferson, essa parte da tecnologia, de ver rios e tudo mais, eles possuem um programa de nascentes. Eles se preocupam com as nascentes dos rios aqui do Mato Grosso do Sul. Eu acho isso bem legal. Então, justamente por essa questão, uma questão da diversidade, conforme a gente vai expondo, é muito além, né? Porque a gente tinha relatos anteriormente que, dependendo da empresa, ela selecionava só determinadas pessoas. E sim, hoje a gente entende que a diversidade, isso já foi comprovado por pesquisas, que economicamente uma empresa diversa só tem a ganhar. Então, quanto mais diversa ela for, mais ela tem a receber de volta, porque são vários olhares, são outros olhares, outras formas de ver o mundo ou ver o mesmo problema. Então, assim, só que não adianta só contratar. Tem que colocar em prática também, por exemplo, a questão da saúde, da segurança com essas pessoas, com o capital humano, né? A participação de todos no processo. Então, é importante. Eu acredito que o Senar, ele é uma empresa que está muito alinhada com essas questões dessas questões voltadas para o social, né? Que aí nós estamos falando aí do social, porque o social é algo que é a parte que envolve as pessoas. Então e eu acho que também já entra num gancho da parte da responsabilidade corporativa, porque o Senar, ele é movido por essa responsabilidade corporativa, né? Porque a corporação, ela faz essa inserção do público, né,
no Sistema Nacional de Aprendizagem Rural. Né? É um sistema onde eles disponibilizam inúmeros cursos técnicos, né? Eles dão oportunidades para as pessoas que são dependentes do sistema rural, entendeu? Não só rural, cursos gastronômicos, como cursos sociais também, tem cursos de mídia, tem inúmeros cursos online. Hoje em dia, com a tecnologia, Exato. eles já fizeram essa adequação, então entra muito nessa responsabilidade corporativa, porque há essa preocupação, né? Essa preocupação incluir, né? Poxa, exatamente, poxa, mas e o pessoal que não, o pessoal que não tem internet, que mora numa cabaninha lá no meio do nada, quer fazer um curso? Vem para cá, é tudo de graça, entendeu? É tudo, como a gente diz aqui em casa, né? Tudo no 0800. Então, eu acho que se alinha muito nessa parte do ESG, porque ele atende, né, os aspectos ambientais, com essas preocupações em levar o ensinamento da aprendizagem ambiental para o público, né? Ele tem esses aspectos sociais, onde há essa preocupação, né? Aonde eu vou inserir, né, no meu meio, os meus cursos, a minha forma de aprendizagem para o pessoal, e também entra a parte de governança, porque hoje o Senar, ele é um sistema semi-privatizado, né? O Senar, ele é um sistema onde ele já nasceu com a cara de querer dar oportunidades para as outras pessoas, somado a isso com responsabilidades ambientais, né? Levando a causa hoje ambiental acima de tudo. Ele é o Então, terceiro eu acho que- setor, né? Ele é o terceiro, Exato. poucas pessoas conhecem assim esse termo, mas ele é o terceiro setor. Ele dentro do sistema S em si, né? Temos também outras empresas que também têm essa vertente muito forte, né? Tanto como o Senar, o SESC, o Senac. Sim, o sistema S, sim, O né? sistema S em si, ele foi forjado, ele é uma administração público-privada, mas assim, sempre é muito relevante o quanto ele é muito focado nessa questão do social. Sim. Então, como é que ele trata, né? Mas, logicamente, a gente tem que entender de onde vem todo o subsídio dele, que é voltado dos seus referidos setores, né? Comércio, Exatamente. Sim. agronegócio. Então, eu acho que é interessante a gente colocar essa sua entrevista, Guilherme. Vamos ver essa entrevista. Vou colocar. Vamos ver essa entrevista que você fez, porque o Senar, ele é uma referência, e justamente o que ele traz, por exemplo, de qualidade, por exemplo, de serviço, e entregando principalmente por lado dessa questão social, e ele já é do agro, então o ambiental faz parte aí do seu DNA, da sua história. Então, a gente tem que ouvir essa entrevista para entender um pouco mais. Beleza, Jefferson, vou colocar aqui para vocês. Só um momento. Gente, enquanto ele coloca, é importante recapitular, né? Que para realmente avançar nessas questões sociais do desenvolvimento sustentável, é importante que essas empresas elas incluam, né, a sustentabilidade social nas políticas dos recursos humanos. E, segundo alguns estudos, inclusive, as questões de sustentabilidade na gestão de pessoas, elas se relacionam com 4 subcritérios. Uma delas é a estabilidade de emprego, né, muito importante. Práticas de emprego também, a saúde, a segurança e o desenvolvimento das capacidades. E na questão da estabilidade de emprego, isso tem a ver muito com o impacto das iniciativas das empresas nas oportunidades de trabalho dentro dela. E a estabilidade desses empregos fazem com que haja uma certa equidade na remuneração dos funcionários. E as empresas querem atingir a sustentabilidade social e precisam oferecer oportunidades de emprego conscientes e justas para as pessoas. Então, assim, também existem outras práticas, igual eu estava falando sobre a questão das práticas de emprego, incluem a disciplina e a segurança, contratar justamente, né? Existe uma equidade na contratação e o desenvolvimento dos talentos. E tudo isso tem que estar dentro da conformidade das leis do país. Sim, exatamente. Então, para você ver que dentro eu concordo com essa questão, Beatriz, porque as empresas, elas devem estar preparadas, né, para lidar com essa nova forma de integrar essa responsabilidade socioambiental, né?
que a gente sempre tem que frisar muito. Lembra-se questão ambiental, mas é socioambiental, né? Tem Sim. muito a ver com um sócio, com as pessoas. Envolve um monte de conceito, né? Exatamente. E você, assim, no caso, quando você estava refletindo sobre isso, você chegou a ver alguma empresa que tem essa vertente das pessoas? Você já ouviu falar de um prêmio chamado... Não é um prêmio, não, acho que é um selo, eu acho que é algum tipo de... Como se fosse o ISO, né? ISO 9000, mas tem o ISO e tem o Great Place to Work, né? Que são as melhores empresas para se trabalhar. O ISO, eu acredito que a Manuela tinha pesquisado. Né, Manu? A gente estava falando sobre essa questão. Você chegou a ver sobre o ISO, Manu? Manu? Acho que ela não tá escutando. Eu acho que dá para soltar o vídeo, né? Conseguiu. Vocês estão me ouvindo certinho? Perdão. Sim, estamos ouvindo. Pode falar. O ISO, eu tinha pesquisado mais sobre ele e acabei encontrando 2 fatores que são muito importantes, que é o ISO 14000, que eu acabei colocando, que é uma reflexão sobre a segurança e qualidade, como vocês acabaram falando também, e o ISO 14001, que a gente acabou comentando muito mais dele, porque ele fala tanto da questão, principalmente, da empresa, como que a empresa deve agir, o treinamento de funcionário e entre outros aspectos. Então, esse ISO 14, é o 14001, né? É o ISO 14001. 14001. Ele leva em consideração justamente esses aspectos aí de governança, né? A questão do Great Place to Work também, gente, ela leva essa questão, né? Uma pesquisa que, inclusive, eu participei recentemente lá na minha empresa. Eles sorteiam aleatoriamente ali dentro dos funcionários quem vai participar de diversos setores. E aí uma série de perguntas, desde relacionado a treinamento, relacionado ao seu ambiente de trabalho, relacionado a oportunidades, relacionado ao que você acha da sua gestão. Então, tipo assim, é uma certificação muito completa mesmo. Legal. Vamos colocar aquele vídeo do Guilherme, e aí a gente acho que pode entrar nas conclusões aí do nosso debate, que foi muito produtivo, né? Então eu acredito que deu para a gente criar muitas ideias relevantes sobre esse tema que é tão amplo e tão complexo, que é tão difundido hoje entre grandes corporações e empresas que estão entrando no setor aí do nosso dia a dia, seja em qualquer área de atuação. Beleza, vou soltar aqui então. Vamos começar aqui. Estão ouvindo? Pode começar? Vamos lá. Então, beleza, então, agora. Bom dia, pessoal. Hoje estamos com o nosso convidado, José Pádua, aqui do Instituto Senar. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação do José, a disponibilidade dele, o tempo dele, né, que é muito corrido. Mas, então, vamos lá. A pauta de hoje é práticas do ESG, né, responsabilidade corporativa. Bom, José, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é quais são as iniciativas sustentáveis do Senar que se alinham aos princípios do ESG? Certo. Bom, primeiro, bom dia a todos também. Obrigado pela oportunidade. Isso. Bom, o Senar, como um ente do Sistema S brasileiro, ligado ao agropecuário, ele, desde do seu nascimento, lá no início dos anos 90, ele sempre se preocupou com a questão social, né? Na verdade, o Senar surgiu justamente para promover, tanto é que um dos programas que a gente tem desde o início chama-se promoção social. Então, desde a origem, ele já se preocupava com isso, de promover no sentido de tirar as pessoas, talvez, ali da linha da pobreza, de aumentar a receita das famílias. Para dar oportunidade para o pessoal, né? Exatamente. Isso, lógico, olhando para o rural, né? Para o setor rural brasileiro, que é muito importante e está em todos os estados que você for do Brasil, você tem setores rurais importantes e que abarcam uma boa parte da população. Tem estados que mais, outros menos, mas são todos importantes, né? Mesmo estados pequenos ou urbanizados, o agro também é importante. Então, desde a origem. Hoje, bom, aí depois desses 30 e poucos anos de história, foi evoluindo e tal. Inclusive aqui, no Senar Mato Grosso do Sul, em 2022, a gente inaugurou esse emblema Senar ESG, justamente porque haviam ações isoladas relacionadas ao meio ambiente, né, o E do ESG, social, o S, e o G de governança e gestão, a gente já vinha fazendo, aí a gente colocou esse emblema para agrupar todas essas ações
dentro de um, vamos dizer assim, de um portfólio só. Então, hoje a gente continua tendo os cursos de promoção social, que são cursos ligados à cultura, culinária, práticas de melhor convívio social dentro das famílias rurais. Aí a gente tem, por exemplo, dentro da assistência técnica do Senar, o atendimento de proteção de nascentes, ou seja, dentro das propriedades rurais a gente ajuda o produtor a mapear e proteger as nascentes. Uma cultura já de preservação, justamente pensando nisso. Também nós temos cursos, por exemplo, de brigada de incêndio, do produtor aprender como combater um possível incêndio, que acontece, né? Infelizmente é algo que acontece, faz parte da natureza. Então, para o produtor combater, controlar e prevenir, são coisas que a gente tem. O que mais? A gente tem também a aplicação de um questionário socioeconômico e de governança, que a gente até nomeia de questionário ESG, que a gente também está aplicando desde 2022, onde a gente faz um checklist, são 212 itens, a gente avalia na propriedade rural, e aí passa para o produtor um diagnóstico onde ele possa tomar as medidas, exatamente, dentro do âmbito ESG. Então, o que ele precisa melhorar em relação ao meio ambiente, questão social e também na governança do negócio dele. Bacana. Então, eu estou aqui citando algumas, mas desde a nossa origem e, ultimamente, pela a necessidade de aprofundar e avançar mais, a gente está em constante evolução nessas ações. Que legal, muito bacana. Somado a isso, eu já vou emendar na outra pergunta, que já é meio parecido. Como que o Senar ele mede esse impacto, né, ambiental, e se vocês utilizam alguma métrica para isso? Sim. Por exemplo, nos produtos, nos serviços que eu citei aqui, a gente tem dados públicos que medem essa evolução específica dos municípios e do estado. Então, por exemplo, a gente tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que o IBGE mede, que leva em conta renda, educação e saúde. Então, é uma forma da gente ver se o que a gente está fazendo está fazendo nesses últimos 30 anos aí, está melhorando, então está tendo resultado. Então, se você olhar, a gente nota isso, tem visual os dados, por exemplo, aqui do Mato Grosso do Sul, que você vai ver que várias cidades, a maioria delas evoluíram nesses últimos 30 anos. Óbvio que não é só por conta do Senar, tem toda uma questão natural, econômica que foi acontecendo no país. Nosso Mato Grosso do Sul é bem forte. Mas com certeza tem o seu impacto. Obviamente. A gente tem também o resultado desses programas que nós aplicamos, por exemplo, proteção de nascente. A gente mede em números essa proteção. Então a gente nota que da primeira para a segunda, para a terceira visita, em relação à proteção de nascente, a gente vê uma melhora na qualidade da água, na proteção do entorno, na regeneração, por exemplo, da vegetação que tem que ter, né, a APP, a área de preservação permanente. No ESG, a gente também nota isso. Da primeira para a segunda, para a terceira visita, a gente vê que aplica o questionário, apresenta e passa as orientações, o produtor acaba tendo, toma conhecimento daquilo e passa o plano de ação, né, para melhorar. Então, a gente mede e tem visto melhoras entre o ponto 1 e o ponto 2, vamos dizer assim, o T0 e o T1, já tem uma T2, já tem uma evolução. Evolução, que é o que a gente busca exatamente. Não só agora, mas continuamente. Que legal, José. E agora, para a nossa última pergunta, a gente vai falar agora sobre os desafios, né? E eu queria saber quais foram os desafios da instituição, né, do Senar, para implementar esse ESG. A gente sabe que o ESG também é uma conscientização para os colaboradores aqui dentro da casa. Sim. Mas quais foram os desafios, né? Bom, primeiro o desafio é as pessoas, né, os colaboradores, entenderem o porquê e a importância de ações como essa. Tudo isso começou quando a diretoria coloca isso como pilar, né, como diretriz da instituição. Isso já é um grande passo, porque quando os líderes entendem, aí é o mais importante. Quando é ao contrário, é mais difícil. Então, assim, as lideranças, as cabeças pensantes da instituição, não só aqui no estado, mas também lá na base em Brasília, viram a importância disso e colocaram isso como diretriz. Aí, os colaboradores entendendo, percebendo isso, vão adotando. Mas o desafio é a gente entender a importância e entender que ações como essa é a base para a gente continuar produzindo riqueza, né? Produzindo riqueza no sentido de desenvolvimento, mas de uma forma constante, perene, sim. Porque a visão que se tinha do mundo há, talvez, 100 anos atrás, era uma visão de que talvez não fosse acabar, né? Hoje vai ser esse risco, né? Hoje a gente vê que não, tem que ter esse cuidado, até para que as futuras gerações de 100, 200, 1000 anos possam continuar tendo uma boa qualidade de vida com recursos que não sejam findáveis, né? Que a gente tenha essa constância. Então, assim, energia renovável. Nós aqui temos um sistema solar, né? De energia solar aqui, e lá no nosso centro de excelência, lá dentro da Embrapa, então colocaram um placo, por quê? Pensando em energia renovável. A gente tem coleta de lixo seletiva,
também a questão do lixo, né, reaproveitamento. Sim. A gente tem também práticas aqui sociais de filantropia, né, tem campanha do agasalho, campanha para, por exemplo, o pessoal do câncer lá, do Hospital do Câncer, a gente ajuda instituições que cuidam de crianças carentes, dependentes químicos. Então, assim, a instituição tem como ação própria e voluntária do seu time muitas coisas ligadas ao social e ao ambiental. Então, assim, não é só discurso, prática. Então, a gente fala e faz de fato, né? E leva isso adiante por meio dos cursos que a gente ministra, por meio da assistência técnica que a gente fornece para os produtores. Então, a gente tenta levar isso lá na ponta. Assim, o produtor é o grande motor da realização dessas iniciativas. São atitudes que agregam valor, né? É isso aí. Então tá. Pessoal, então a gente fica por aqui. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do José, que ajudou muito a gente. E é isso. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado. Então é isso, pessoal. Legal, muito legal essa entrevista. Ele justamente, acho que deu a base exatamente do que a gente está conversando aqui já há algum tempo. Realmente muito importante, muito interessante essa entrevista. Sim. Ô, Jarvis, eu estava vendo na entrevista que ele falou sobre o futuro, né? E tem um assunto muito bom também, que é a inovação e a tecnologia sustentável. Ô, Otávio, o seu áudio tá um pouquinho baixo, cara. Deixa eu te ouvir melhor, você fala mais perto do microfone. Tá melhor? Isso, tá melhorando. Melhorando? Ele falou num assunto muito interessante, Jefferson, sobre o futuro, né? Sobre a nova geração. Isso me recorda também que temos também a inovação e a tecnologia sustentável, que é onde pode abrir muitas portas para as corporativas acessarem mercados diferenciados, como consumidores, preocupados com a origem dos produtos, empresas que buscam cadeias de suprimentos. E as empresas corporativas têm adotado muitas práticas agrícolas ambientalmente responsáveis, onde eles inovam os seus processos produtivos, promovendo o desenvolvimento sustentável. Este compromisso tem a sua marca mais atrativas e novas oportunidades comerciais no Brasil e no exterior. Por exemplo, eu estava vendo duas empresas, né? Uma que eu estava vendo é a Fixcom, que ela tem uma abordagem onde que, em vez das pessoas descartar a tecnologia usada, a antiga deles, eles compram essa tecnologia para poder dar uma nova vida para elas. Entendeu? Ajudando muito na sustentabilidade. Olha, caraca, que legal. Sim. E o que mais? E também, eu estava vendo também sobre a matéria-prima da construção civil, né? Que é a área do meu curso. Que legal. Quando tem a construção civil, eles criam uma quantidade de resíduos gerados pelo canteiro de obras. E eles têm muita nociva atividade de extensão de matéria-prima. Aqueles resíduos que ficam ali na construção, eles pegam, reutilizam e fazem novos, tipo, concretos, essas coisas, tipo Sim, isso. Isso mesmo. Que legal. A energia elétrica, então eles estão usando sobre teto solar, sabe? Sim. O teto solar capta energia solar e transforma em energia elétrica. Energia elétrica. Essa inovação é tão legal que somada a essa parte disso que você falou, Otávio, eu estava vendo esses dias também a utilização de meios, né, ecológicos até para a parte térmica da casa, assim, sabe? Pessoas que estão fazendo, porque sim, obviamente, quando você vai construir uma casa, você tem que ver, né, tipo, se aquilo vai esquentar muito, ninguém vai fazer, né, ou quem tem condições de fazer, claramente, um teto de Eternit, porque esquenta muito, mas tem gente que também não tem essa condição, né? E você sabe se essa empresa ela tem um movimento sustentável, assim, para levar para gente que não tem Sim, eles têm mais condições? Eles têm projetos com liderança sustentável e também eles têm alguns benefícios do governo. Onde que eles bacana. Incentivos. Exato. Eles entregam esses incentivos porque o próprio Brasil ele não tem fiscais o suficiente, não tem condição financeira de obras para isso. Entendeu? Então eles entregam benefícios para as empresas com um desconto no IPTU, segundo, inclusive até uma lei sobre isso, da PL, que é a Lei 252 de 2014, que ela foi elaborada em 2014, onde que eles entregam 5 a 20% de desconto para as empresas que eles fornecem energia para as pessoas. Entendeu? Eu estava vendo... As empresas têm as empresas, justamente, elas estão recebendo grandes subsídios dos governos para poder investir nessa questão de inovação. Tem também a Energisa, por exemplo, aqui em Campo Grande. Ela faz o quê? Elas chegam nessas pessoas que não têm condição financeira boa, né? E eles criavam gatos usando a energia dos outros. E aí eles fizeram um acordo com essas pessoas,
onde que elas trabalham com reciclagem e elas ganham energia. Cara, olha só, isso é muito legal. Gente, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira batendo papo, é muito assunto, é muita coisa legal, mas a gente, né, precisa encerrar o nosso podcast e, assim, eu agradeço imensamente a todos que estão ouvindo, vocês que são nossos ouvintes, a todos que participaram aqui, Guilherme, Otávio, Yara, Beatriz, a Emanuele, que participou com a gente. Então, assim, foi muito produtivo, foi muito legal esse podcast que a gente fez hoje. E espero que tenham outros aí, que a gente consiga elaborar mais assuntos bacanas sobre esse. Deem um tchau, pessoal, para o nosso público. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrar, valeu, pessoal. Agora, e é isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigado. Então, chegamos ao final do nosso papo sobre esse evento marcante. Eu espero que tenham curtido e aprendido um pouco mais sobre esse episódio importante que a gente apresentou sobre responsabilidade socioambiental nas empresas. E fiquem ligados aí nas próximas conversas que teremos para que a gente tenha aí grandes temas relevantes sobre o impacto no nosso mundo, tá? Muito obrigado a todos e até breve. Valeu, pessoal.